te dissesse que talvez você nunca tenha entendido Michael Jackson de verdade. Não o artista, mas a mente por trás desse artista. Your brothers, huh? Heck no. Without them, I could have been Rodney Allen Rippy. Pela primeira vez, eu me permiti ir na pré-estreia de um filme. Juro, não foi qualquer filme. Foi o filme mais esperado no world. In the world. Pelo menos é o que eu sei. E sim, estou falando do filme do Michael Jackson. You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time. E eu confesso que quando eu saí daquele filme, eu saí muito inquieta. Não porque eu não gostei. Inclusive, se você quiser saber qual que foi a minha nota pro filme, fique até o final, que eu vou revelar. Bom, eu fiquei inquieta porque, na verdade, me surgiram muito mais dúvidas. Não sobre a música, sobre as polêmicas, não necessariamente sobre isso, mas sim sobre quem de fato era esse cara com essa mente tão criativa que conquistou de uma forma muito global o mundo. E aí, óbvio, foi no momento que eu pisei o meu pé pra fora do cinema que eu falei, cara, eu preciso entender a mente desse carinha aí agora. E foi por aí, né? Cinemas lotados, pessoas extremamente caracterizadas, dançando, cantando. Era como se aquilo não se tratasse somente de um filme, mas de um reencontro, de evento, algo que traz. Me remeteu muito mais evento do que um filme qualquer no cinema. E só pra deixar muito claro, eu não sou fã do Michael Jackson. É claro que, bom, eu vou revelar algumas coisas sobre o que eu acho no final, junto com a nota. Então, vamos lá. E depois que eu vi todo aquele cenário, né, no cinema, me fez pensar como que um cara desse conseguiu mobilizar um mundo, mesmo depois de tantos anos após a sua despedida. E além de tudo isso, a gente sabe que não foi por acaso que o Michael conseguiu conquistar o mundo. Ele construiu algo grande, propositalmente, inclusive. Bom, mas antes de a gente começar sobre essa análise mais aprofundada, para a gente realmente conhecer o Michael, a gente precisa falar um pouquinho sobre o pai dele, que é o Joseph Jackson. Nessa vida, ou o cara é vencedor ou é perdedor. Querem trabalhar numa siderúrgica como eu pro resto da vida? Não, senhor. É porque eu não quero isso, não. E aí, vocês querem lutar? Sim, senhor. Eu quero ouvir mais alto. Vocês querem lutar? Sim, senhor. Bom, Joseph, ele não trazia uma imagem de autoridade, mas sim de autoritarismo. E existe essa diferença gritante. Esse autoritarismo permeando ao medo, à opressão, a muita tensão, pressão, não. E a gente sabe que quando uma criança cresce em um ambiente como esse, ela não apenas aprende a obedecer. Na verdade, surge algo enraizado nessa criança que passa de obedecer para temer. E falar sobre o Joseph é a gente compreender que o Joseph também ele tentou entrar na indústria da música, mas ele falhou. Então, obviamente, quando ele vê Michael, o seu próprio filho, trazendo todo aquele brilho, ele decidiu oldar. O próprio Michael, ele relata que só de olhar para o pai dele, ele sentia muito medo. Did he ever beat you? Yes, he did. Yes. And that was difficult to take, getting beaten and going on stage and performing. Yes. And why would he beat you? Because he saw me
he wanted me to, I guess maybe, I don't know if I was his golden child or whatever it was. Some may call it a strict disciplinarian or whatever, but he was very strict, very hard, you know, very stern. And just a look would scare you, you know, and... Were you scared of him? Very frightened. There's been times when he'd come to see me and I would get sick. Really? I'd start to regurgitate. As a child or as an adult? Both. Both. Cara, imagina isso. Você só de olhar pra uma pessoa, suas pernas já tremem. E só de imaginar isso já dá pra gente sentir o peso dessa infância do Michael. E quando isso acontece repetidas vezes, isso não fica no passado. Isso, na verdade, se torna uma estrutura interna do indivíduo. E a gente vê que com o Michael, desde novinho, o erro dele, quando ele errava, vinha com uma cobertura repleta de punição. E quando o indivíduo ele cresce com essa forma estruturada, né, de jamais errar, ele não cresce com uma vontade de acertar. Ah, é gostoso acertar. Na verdade, ele cresce com um sentimento de não preciso errar, de forma alguma. E o oposto de errar é acertar. Então, o prazer do Michael não era somente acertar, era, na verdade, evitar qualquer falha. Até porque um dos relatos que a gente ouve, né, dos próprios pais, dos próprios parentes, irmãos, diz que quando o Michael ele ia receber os primeiros, lá no começo, prêmios, receber algumas premiações, ele ficava muito mal quando era só uma ou duas. Ele chorava a semana toda, porque na verdade ele queria todas as premiações. Existia uma ambição, mas além e acima de tudo isso era o perfeccionismo. E isso com o tempo, como eu já havia dito, não desaparece, não fica no passado. Ele vai se transformando, vai se prolongando ao longo da vida desse indivíduo. E aí é como eu relatei também, né? Se prolonga ao ponto de se tornar um perfeccionista nato, uma pessoa ambiciosa nata. É muito perigoso, muito perigoso. Esse campo que poucas pessoas falam sobre a criação severa. Né? E, bom, nitidamente a cobrança, ela nunca para. Daqui dentro, nunca para. Só que existia um lado um pouco silencioso em meio a todo esse caos, que pouca gente fala também, mas que era um lado que eu vi, eu considerei dentro da minha análise um pouco positiva, em meio a tanto caos. A mãe do Michael, a Katherine Jackson, mesmo sendo mais silenciosa, e a gente bem sabe o porquê, ela representava isso, o acolhimento, o carinho. Claro que, obviamente, ela era limitada, né? Ela provavelmente não podia já acolher assim que o pai punia. Senão talvez até ela seria punida junto. Mas existia esse lado positivo que a gente também consegue observar um pouquinho no filme. Como se no meio de tanta escuridão existisse uma luz no fim do túnel. And he said, one day I'm going to do something about this. This was when he was very young. And, he was a teenager. He said, I know I can't heal the world, but I can help. How sure are you that your son is not a child molester? 100% sure. No doubt in your mind? No doubt in my mind. And why do you believe that? I believe that for one reason. I know his character. I raised my son. And I raised him well. Just because he loved children, that don't mean you don't molest anything that you love. Or hurt anything that you love. And my son haven't done anything like that. No way. No way could Michael have done that. He would always tell me that the things that he loved the most was children. He would rather slit his own wrist than to hurt a child. And we would sit and talk about that. And he said, people want to make out for me to be this terrible person. That's the biggest lie I've ever been told. Well, I guess nobody seemed to know that his first accuser, after Michael died, there was an article
that he came and he confessed, and Michael never touched him. It was a big lie, and his father just wanted to be rich. And he said, I'm so sorry I didn't get to tell him this before he died. He even told Michael's father made him do it. I don't know if many people know, but after Michael died, I think his name's Jordan. Geordie Chandler, yeah. Yeah, Jordan. He came out and he said he wished that he could have told Michael before he passed, let him know that he had come into the public and admitted he never touched him. Na minha cabeça fica dessa maneira, como se eu conseguisse visualizar simbolicamente 2 caminhos na vida do Michael. Um marcado pelo medo e o outro, ainda que menor, mais estreito, marcado pelo amor. E isso nos mostra algo fundamental, mais que importante. O ambiente, ele influencia, mas ele não nos determina e nos define quem somos. Porque mesmo crescendo no meio de tudo isso, com a intensificação severa da sua criação, que, né, ainda que a mãe estivesse ali, é claro que o que prevalecia era o pai, já que ele tomava toda a cena. Isso a gente vê muito, o tempo todo no filme também. Essa é a minha análise. O Michael, ele fez uma escolha, e a escolha dele foi ser diferente do pai. Em entrevistas, né, se vocês pesquisarem, tem muitas pela internet, que foi o que eu fiz para reunir todo o conteúdo possível aqui para esse vídeo. Inclusive, deixa o seu like, gente. Não esquece, dá aquele joinha. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Bom, vamos lá. Nessas entrevistas, que hoje tem bastante disponível, né? A internet tá aí para realmente nos ajudar, dá muita informação. A gente vê o quanto que o Michael traz muito essa fala de tentar ser um pai bom, querer ser um pai muito bom para os seus filhos. E ele até diz que quer dar para os filhos dele aquilo que ele nunca teve. E isso não ficou só no discurso. So tell me more about what he was like as your dad. What kind of dad was he? He was really funny. He always told us to keep learning. He always pushed us to excel. He used to teach us words, like new words. I remember one of them was topography. And he used to say, like, whoever uses this word more than this other person in a day gets like candy or something like that. In a higher power, like he believed in Jehovah or whatever God that, you know, your religion is, but he didn't believe in a lot of the religious stuff, like saying that you can't do this, you can't do that, or there's something like that. But he was just, you know, he respected all religions, no matter what your God was. But he thought that there was more out there, because the universe is ever expanding, and each one of those stars is about as big or twice as big than our sun. And he says that we can't be like the only planet out there. I don't know if he was talking about aliens. He was just talking about how big the actual universe is. And he used to talk about how beautiful the world is and who could have made something that's so beautiful. And that's like where he used to talk about God a lot. That he's done and feel as though you have to carry it forward? Yeah, I really want to follow in his footsteps and carry on the save the world. It was to the world. People just need to stop hating one another and just love. You just need to love everyone. Like, stop crime, stop. It's just, this world is so corrupt. And, Então, o Michael, ele foi exposto, na verdade, desde muito novinho. Ele não tinha proteção, ele não tinha privacidade, muito ao contrário. Existem cenas no filme também, eu vou dar spoilerzinhos, eu sei que é sacanagem falar um pouquinho no final, vou deixar uma legenda até no começo. Mas existe essa dinâmica que o pai fica, Michael, olha pra mim. Quando ele é pequeno, né? Michael, olha pra mim. Então o Michael tá ali treinando, tá dançando, tá cantando, olha pra mim. E é claro, a gente vê isso como uma técnica para o Michael se conectar com o público que ele precisa, né, trazer. Porém, o pai, na verdade, queria justamente isso, empurrar o Michael pro público e trazer como se fosse um imã o público aos pés. Então, quando o próprio Michael se tornou pai, ele fez totalmente diferente de como ele cresceu na vida dos filhos dele. Ele realmente tentou proteger os filhos ao máximo.
Eles apareciam de máscaras, fantasiados. E antigamente todo mundo que via aquilo achava muito estranho. Só que conforme a gente vai entendendo, né, todo esse contexto, essas exposições que ele, quando criança, tinha, vai fazendo muito sentido. Até porque os próprios filhos do Michael disseram isso. I don't really care. Do you remember when you were little, younger, and when you would go out in public, like your face would be covered and you would be like secluded from the public? What did you think about that then? Or did you just think that I was really confused. Like, I didn't get why I was wearing a mask. But I understand it now, why my dad would want our face to be covered. Like, when we went out without him, we wouldn't be recognized and we could have a normal childhood. So you would only do that when you were with your dad? Yeah. Yeah. And then, when you weren't with your dad, you could go out and people wouldn't know who you were. Smart. And so, did you feel that he wanted you to have a, quote, normal life? Yeah, he did. Yeah. Do you feel that he thought that that was possible with him being who he was? He had his doubts, because I remember he told us that when he was younger, he didn't really have a childhood. Like, he would always be stuck in the studio singing and while other kids were out playing. And he wanted us to have that. So a lot of times we'd go to Chuck E. Cheese and everything. Não são todas, mas existem pessoas que, quando crescem sem aquela proteção, muitas vezes a maior prioridade se torna proteger as pessoas que vêm depois dela. E isso não ficou só na família. Michael, ele ajudava muito a caridade, né? Ele ajudava crianças, hospitais, pessoas necessitadas. E assim, nitidamente, gente, não era só por fama. Embora hoje a gente vê que muitas pessoas fazem isso pra ter mais fama. E aí faz e posta na internet. Olha, gente, eu fiz. Não era o caso do Michael. As pessoas que falavam, as pessoas tiravam foto com ele. E aí, é claro que repercutia, não como seria repercutido hoje, né? Mas era dessa forma. E tem até uma cena, né, do Michael lá no filme, quando ele sofre aquele acidente lá na Pepsi, né, do cabelo dele que começa a pegar fogo e tudo, ele vai parar lá no hospital de queimaduras. E esse hospital, esse tipo de hospital, tem muitas outras pessoas que, quando a gente vê no filme, são pessoas que estão em situações muito precárias, né? O corpo todo em queimadura de 2º, 3º grau. E no filme mostra que ele vai visitando essas pessoas, indo nos quartos delas, conversando com elas. E aí até mostra que depois que ele recebe o valor, eu acho que do show, eu não entendi muito bem essa cena assim com detalhes, mas eu sei que ele pega todo aquele dinheiro que ele tinha em relação ao show, da onde ele queimou o cabelo, e doou tudo pro hospital. Então, era realmente uma escolha que Michael fazia pra vida dele. Porque quando alguém, e foca bastante nisso que eu vou falar agora, quando alguém passa por uma dor, existem apenas 2 caminhos: reproduzir essa dor, colocar pra fora, independente pra quem ou aonde, ou transformar essa dor. E eu acho que uma das mensagens mais importantes que eu tirei do filme, que eu tirei um pouquinho ali da história do Michael, tenha sido ver essa escolha que ele fez pra vida dele. Só que, ao mesmo tempo, né, apesar de ele ter feito boas escolhas, ajudar pessoas, ele ainda carregava um sentimento muito complicado de ser muito perfeccionista. É aquela questão que a gente observa de nunca se sentir suficiente, né? Traz muito essa insuficiência. E a gente vê, em algum determinado momento, você fala, é o pai, o culpado é o pai e tudo. Mas existe um determinado momento, principalmente no filme, que a gente consegue ver isso, e o Michael, ele se afasta do pai. Totalmente, né? Tenta evitar o pai dele. Ainda assim, aquelas cobranças permanecem. Porém, não vindas mais do pai, mas sim vindas
dele mesmo. E também existe uma outra camada, que é a camada de como o mundo decidiu enxergar o Michael. E durante muitos anos, né, como bem sabemos, o nome do Michael Jackson foi associado a várias polêmicas. Mas aqui, gente, deixando muito claro, não se trata rápido, mas entender tá sendo uma coisa muito rara. Então, as pessoas estão só julgando e esquecendo que, na verdade, é preciso entender um pouco. Acredita em uma história sem buscar o outro lado, sem entender o contexto de ambos os lados e sem ao menos questionar. Bom, é isso. Deixo esse questionamento para vocês. Todo ser humano, todo, até o mais cruel do mundo, e como eu disse, eu não tô aqui para defender de forma alguma ninguém, mas a gente sempre precisa ouvir os dois lados da história. Todo ser humano tem uma história. Importa o quão grande às vezes uma pessoa se torna. Sempre existe algo que você ainda não viu. E antes de julgarmos, precisamos pensar para finalmente acordar. Gente, eu vou ficando por aqui, mas eu vou deixar um cortezinho de um vídeo que para mim me fez me sentir realizada. Algo justo, embora foi tarde demais, mas foi justo. E uma outra coisa, eu falei que eu ia deixar as minhas considerações finais sobre o filme do Michael. E vamos lá, falam vocês no comentário o que vocês acharam do filme do Michael Jackson. Claro, se você não assistiu, não vale, né? Mas eu vou falar a minha nota. E eu dei 10. Ok, não é possível assim. Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai concordar, e é sobre isso. Eu dei nota 10. Não sei se vocês estão a fim de saber o porquê, e eu vou resumir. Bom, tem gente que ama filmes bibliográficos. Eu não curto tanto filmes bibliográficos. Enfim, eu não curto tanto esse tipo de filme. A primeira vez saiu, depois já era, né? Porque eu sei que vai tá faltando sempre muita coisa. Então, uma vida, ela tem que ser contada no mínimo através de uma série. Eu vi esse filme desde o primeiro momento que eu soube que ia ser lançado. Inconscientemente, tá, gente? Eu não tinha consciência, não, mas eu torcia para que fosse o que eu realmente senti na sala daquele cinema. Algo homenageável ao Michael Jackson. Eu senti como se fosse uma homenagem que fizeram. Afinal, ele não tá vivo, ele não tá aqui, ele não pôde acrescentar. Mas sim, eu fico com aquela dúvida, será que o Michael gostaria desse filme? Sim, baseando numa análise superficial, né? Porque a análise psicológica mesmo é a gente sentar com um querido, conversar durante muitas e muitas sessões. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Algumas pessoas me pediram um vídeo mais longo. Eu vou tentar trazer aqui uns videozinhos mais longos, mas eu preciso, gatos e gatas, que vocês comentem, que vocês também tragam personagens para serem analisados aqui. Eu faço questão disso, eu faço questão de me conectar mais com você aí que tá me assistindo e a gente ter uma boa interação. É isso, então se inscrevam no meu canal, deixa o like, ative o sininho se você ainda não ativou, porque afinal de contas é difícil de eu conseguir postar tantos vídeos com a frequência que eu gostaria, mas estamos indo aos pouquinhos. E agora fiquem com um corte maravilhoso de um vídeo que eu super amei assistir. É que Joe Jackson chegou esta semana ao Brasil para lançar um livro. E escalamos ela, a poliglota, a pequena japonesa Sato, para conversar com o velho Joe e entregar-lhe um outro livro, O Estatuto da Criança e do Adolescente Brasileiro. Acompanhe. Olha, ele faz moonwalk direitinho. Hi, Mr. Joey. I'm from Sabrina Sato. I'm Sabrina Sato from Pânico na TV. I'm fã Michael Jackson. I don't speak English. Vamos lá, então. Hi, Mr. Joey. Hi, Mr. Leonard.
How are you? I'm fine, girl. Fine, thanks. What do you think about Brazilian? What do I think about Brazil? I think it's a fantastic place. This is not my first time here. You know, I've been here before. If you here invited to star a TV show like Super Nanny, would you do it? What's wrong with Super Nanny? I think it's a good show. Yes, the possibility, of course. Joey, Michael was your most talented song. Yes, he was. Since you came to Brazil to launch a book, I would like to give you this one as a gift. You must have never read it. Aqui, ó. Present, gift. Estatuto da criança e do adolescente. Yeah, that's fantastic. Yeah, but it's em português. I learn you. Thank you.